Estamos de volta para o terceiro bloco da sabatina com o candidato Paulo Búfalo do PSOL. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. A gente falava no bloco anterior sobre segurança pública e a gente continua neste assunto. Correia Neves Júnior. Candidato, policiais civis e militares reclamam constantemente dos baixos salários. O senhor mesmo estava criticando as deficiências de remuneração. Qual a sua proposta para essa área e queria que o senhor concluísse o seu raciocínio sobre defensorias públicas. Tá, em relação aos policiais, Correia, nós temos uma situação dos piores salários aí do país. Naturalmente, esse trabalhador, para sustentar a sua família, acaba buscando outras alternativas. Para evitar que isso aconteça, nossa bancada, inclusive, tem feito um esforço em debater isso no Congresso Nacional, estabelecendo aí, procurando articular a votação para que tenhamos um piso para a segurança pública, e no estado de São Paulo nós precisamos assumir essa responsabilidade. Em relação ao tema anterior, fiz questão, inclusive hoje pela manhã, de passar aqui na cadeia, aqui do Jardim Guanabara, a convite aqui dos nossos militantes na cidade, e acompanhar um pouco do que tem sido tratado ainda naquela cadeia. Fomos informados que os presos eles estão sendo transferidos para um CDP, um Centro de Detenção Provisória, inaugurado em abril. E, portanto, esse CDP ainda não está com a capacidade máxima. Mas eu quero dizer para a população que está me ouvindo e me assistindo aqui, que é o seguinte: a média de superlotação no estado de São Paulo é da ordem de 120% a 150% a mais. Além disso, aproximadamente 50% das pessoas que estão detidas, elas não foram julgadas, sequer julgadas. Algumas já cumpriram pena, não foram julgadas. O estado de São Paulo não implementou a defensoria pública em todo o estado. Levou 12 anos para criar as primeiras e não está em todo o estado. Então é preciso criar a defensoria, porque ela pode defender essa pessoa e ela pode também garantir o direito social na luta por moradia, para melhorar as condições. Eu estou aqui com o meu companheiro candidato a deputado federal, Carola, que mora aqui na periferia, sabe dessa realidade, que me levou e tem relatado isso, porque é preciso garantir esse direito de moradia, da educação, do transporte digno, e às vezes a defensoria faz falta para a população, E lembrar que nós reforçamos essa questão do direito social e da cidadania, porque o quadro é o seguinte: 95% dos presos são pobres. Não há impunidade para pobre nesse estado e nesse país, mas há impunidade para o rico. Então nós queremos combater isso com o quê? Garantindo o direito social, moradia, emprego e educação, para que o jovem não seja disputado pelo tráfico, não caia aí nos pequenos delitos, dê oportunidade para ele. Então candidato, Paulo Scaff e Aloysio Mercadante, também candidatos ao governo do estado de São Paulo, reclamam do alto valor pago nos pedágios de São Paulo e apresentam propostas para reduzir as tarifas ou devolver parte do valor pago ao contribuinte por meio do IPVA. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? O candidato Scaff, ele constata que as concessionárias ganharam muito mais do que os bancos e diz que vai compensar devolvendo o IPVA. Quer dizer, constata que as concessionárias ganharam muito e vai pegar dinheiro que podia ir para a educação e praticamente volta para o cidadão, mas não tira da concessionária. Candidato Mercadante defende um outro modelo, diz que o modelo federal é bacana. Qual que é o problema? Aqui no estado de São Paulo, paga-se caro dos pedágios, dizem que tem rodovias de boa qualidade, e o governo federal, que fez privatizações também, nas rodovias federais não tem qualidade nenhuma, só construir a praça de pedágio. Então, nem um modelo, nem outro serve para o estado de São Paulo. Nós defendemos revisão de contratos, nós defendemos que o estado progressivamente vá assumindo a gestão pública das rodovias e do transporte aqui no nosso estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o custo do pedágio, ele encarece a vida, Fernanda, daqueles que têm carro e daqueles que não têm. É o alimento, é a produção, tudo encarece, tudo é onerado pelos custos de pedágio. A coisa é tão absurda que na Grande São Paulo há 12 praças de pedágio
totalmente ilegais. Nós temos uma lei estadual que determina que aquelas praças não podiam estar ali. Estão porque está financiando alguém, está abonando, né, empresas, enfim, que operam aí essa área de concessões. Por isso nós vamos mudar, retomando para o Estado o papel de gestão das rodovias e de gestão desse controle aí das taxas. Candidato, enfim. Guias especializados apontam as rodovias paulistas como as melhores do país. 8 das 10 melhores rodovias do Brasil estão localizadas em São Paulo. O pedágio não é o preço da boa estrada? Veja só, o método de privatização para rodovia, para saúde, para energia, foi fazer o quê? Sucateia, oferece um serviço de péssima qualidade para a população e aí no lugar disso oferece o quê? A privatização, a entrega ao mercado. Então isso é uma combinação de má gestão e de compromisso com o mercado, não compromisso com o cidadão. Por isso, nós queremos qualidade. Agora, só o valor das outorgas que são repassados pelo contrato para o Estado, se fosse um Estado comprometido com a população, só com o valor dessa outorga que está na tarifa de pedágio, seria suficiente para gerir bem, ter qualidade nas estradas e atender bem a população, com baixo custo. Se fosse fácil, por que esse sistema não funciona em nenhum outro estado do Brasil? Né? São estados administrados pelos mais diferentes governadores, de distintas matizes políticas, e o fato é que em nenhum estado há boa estrada, com exceção de São Paulo ou uma outra no sul do Brasil. O que acontece? Correia, eu acabei de falar num dos blocos anteriores que há um alinhamento de projeto no Brasil e, consequentemente, nos estados. É por isso que nós somos a diferença. Por isso que nós estamos apontando a raiz do problema. Às vezes nos chamam de radicais. Nós estamos apontando a raiz do problema. Sem mudar essa situação, sem mudar essa forma de gestão, sem mudar o foco do mercado, voltar seu foco no direito do cidadão, nós não temos condição de enfrentar isso. Por isso é que nós estamos apresentando uma candidatura e dizendo para a população, tem que votar no PSOL, tem que votar numa alternativa, a população tem opção para isso. Candidato, uma das maiores reivindicações do Sindifran, que é o Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca, é a redução gradativa do ICMS de 12% para 7%. O senhor acredita que seja possível essa desoneração? Eu acredito que é possível uma desoneração do setor produtivo. Acredito que essas medidas em relação aos pedágios já desonera diretamente. Agora, do ponto de vista de reforma fiscal, nós olhamos um dado concreto. Em primeiro lugar, que um cidadão que ganha até 3 salários mínimos compromete até 43% da sua renda com impostos. Um cidadão que ganha mais de 30 salários mínimos compromete 23% da sua renda. Então isso não é possível. Como nós temos uma estrutura tributária que faz com que eu compre uma dúzia de ovos, e assim como você, cidadão, e assim como os banqueiros, paguemos igualmente o mesmo imposto, ou seja, nós pagamos o mesmo imposto que paga, por exemplo, um Antônio Hermílio num quilo de arroz, numa dúzia de ovos, nós temos que mudar esse sistema tributário. Por isso nós pensamos numa reforma tributária que seja progressiva. Nesse sentido, nós vamos pensar em desonerar, em gerar empregos, mas não entrando em guerra fiscal, não dando recursos, por exemplo, como foi feito agora para sair da crise, em que o governo federal e o governo estadual, cada um destinou 4 bilhões aí para uma montadora, e essa montadora, descaradamente, no mesmo mês, remeteu 12 bilhões para sua matriz no exterior. Mas, candidato, voltando num ponto específico sobre o rendimento que o senhor falou, 43% de tributos sobre o salário de pequeno assalariado, ou 23% sobre o grande salário, não é muito imposto mesmo assim sobre a renda do cidadão? Não, esse imposto, em primeiro lugar, que ele precisa ser... Ele não é sobre lucro, né? Ele é sobre a renda da pessoa. Não, a tributação no Brasil, esses cálculos, ele tem o cálculo da renda, mas esse cálculo ele é baseado também na tributação da produção, do produto, do consumo. Então é aí que se atinge esse patamar. Como reverter isso? É preciso que quem tem mais possa progressivamente, como prevê a nossa Constituição,
Quer dizer, não é uma invenção da esquerda, isso é Constituição. Imposto progressivo sobre a propriedade, sobre as grandes fortunas, como a nossa bancada tem defendido no Congresso, sobre a área rural, que aqui nós investimos no agronegócio, e é um dos impostos que menos arrecada no país. Ele é até apelidado no meio fiscal de imposto 10, porque o cara tem uma área imensa e declara lá uma produção pequena e paga aí R$10, né, de imposto rural. É absurdo que isso aconteça. Por isso a gente discute essa possibilidade. O candidato presidente Lula declarou recentemente numa entrevista que considera a carga tributária brasileira adequada. O senhor concorda? O senhor aumentaria os impostos ou o senhor reduziria os impostos incidentes sobre a produção e o salário? Veja só, em primeiro lugar, volto a dizer, nós precisamos ter os impostos, eles precisam ser progressivos sobre grandes fortunas. Nós não podemos entrar na lógica de fazermos essa crítica, mas na hora, por exemplo, de tomar a decisão do que é prioridade, por exemplo, na questão da dívida pública, o governo federal se dedicar a destinar 35% daquilo que ele arrecada com impostos para pagar serviços de uma dívida ilegal, já demonstrada, né? E destinar, por exemplo, 2,88% para a educação. Então, essa constatação eu estou fazendo para dizer o seguinte: esse tema de desonerar a produção, é preciso ver de fato se é a questão tributária que está onerando essa produção ou se são os lucros exorbitantes de alguns setores aqui no nosso país. Chegamos ao fim do terceiro bloco desta sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Búfalo, do PSOL. Daqui a pouco, no quarto bloco, nós iremos ter perguntas de temas nacionais. Não saia daí que a gente volta já.